Olha, não é só o rugido dos leões ou as grandes sombras no céu que deixam a savana africana em alerta total. A mamba negra surge no mais absoluto silêncio, e apenas a sua presença já faz a natureza inteira diminuir o ritmo, acompanhando cada passo desse incrível predador. A mamba negra é o predador mais silencioso de toda a savana. O amanhecer se espalha devagar pelo Serengeti, acordando essa imensa região com uma luz suave e muito antiga. Os primeiros raios de sol cortam as velhas acácias, iluminando toda a grama dourada que ainda está coberta pelo orvalho gelado da manhã. No ar, o cheiro de poeira seca, a seiva das árvores e a umidade se misturam, formando aquele perfume inconfundível da natureza da África. E sempre que o sol desponta lá no horizonte, esse habitat selvagem começa um ciclo de vida totalmente novo, mais uma vez. Não tem nenhum rugido alto ou asas cortando o céu claro do Serengeti. Apenas um silêncio que domina as planícies imensas, tão profundo que até mesmo a passagem do vento acaba ficando muito mais evidente. Enquanto o sol sobe bem devagar, várias faixas de luz dourada começam a deslizar tranquilamente por cima daquela antiga savana. No meio do mato molhado pelo orvalho, a temida mamba desliza sua língua bifurcada pelo ar com uma suavidade incrível. Para essa cobra, o mundo não é feito de imagens, mas sim de cheiros e pequenas vibrações que viajam por toda a savana. Cada movimento da língua dela faz a natureza revelar novos sinais sobre a vida selvagem que está ali ao redor, sobre os perigos escondidos em algum canto e sobre os territórios que ela cruza em silêncio. No meio desse enorme mar de grama dourada que balança com o vento da manhã, a noite estava silenciosa, exceto pelo som fraco de algo se movendo pelo mato seco. Um pequeno rato procurava comida na escuridão, sem saber que a morte já o observava a pouco mais de 1 metro de distância. Escondida ao lado de um galho caído, uma naja permanecia perfeitamente imóvel. Nenhum movimento, nenhum aviso, apenas os olhos fixos na presa. O rato continuava chegando mais perto. Mais perto. A naja levantou a cabeça devagar, abrindo seu capuz sob a luz da lua, como uma sombra viva. Cada segundo pesava de tanta tensão. Mas o rato não percebeu nada. Esse era o perigo da naja. Ela não corre atrás da presa. Ela espera, e então, de repente, o bote veio mais rápido do que os olhos podiam acompanhar. A naja se lançou para frente com uma velocidade explosiva, cravando as presas no rato em menos de 1 segundo. Um guincho agudo rasgou a noite assim que o veneno entrou no corpo da presa. O rato tentou fugir. 2 passos. Então suas pernas falharam. O veneno já estava desligando tudo por dentro. A naja o acompanhou devagar, calma e com precisão, observando a luta se apagar na escuridão. Nenhum rugido, nenhuma violência, apenas a morte trazida com uma precisão perfeita. Sob o céu frio da noite, o mato ficou imóvel mais uma vez. Porque alguns predadores não dependem da força para matar, apenas do momento exato e do veneno. Logo depois, a planície volta para a sua calma normal, e a grama mal se move com o vento suave da manhã. Sob a luz do amanhecer, que se espalha sem pressa, a savana acorda depois da neblina fria da madrugada. No meio do mato ainda úmido pelo orvalho, o animal escorrega em silêncio com uma elegância que é tão suave quanto perigosa. Ela para por um segundo,
erguendo a sua cabeça acima da terra seca, enquanto os olhos escuros trazem um olhar bem frio, igual uma sombra atravessando a planície africana. Esse bicho tão quieto não precisa provar a sua força com grandes rugidos ou caçadas violentas na savana. Ela vive como parte da terra vermelha do vento, bem quente e do ritmo antigo, que continua pulsando em total silêncio por toda a região do Serengeti. No meio de predadores que dominam usando força, essa serpente escolheu um jeito de viver bem mais silencioso, mais discreto e cheio de grandes mistérios. O corpo da mamba passa dos 3 metros de comprimento e as suas escamas soltam brilhos prateados quando batem no forte sol da savana. Mas o que realmente deixa essa cobra assustadora de verdade fica escondido lá no fundo da sua boca, totalmente preta. Um detalhe que só de aparecer já nos lembra da linha fina que separa a vida de um perigo extremo. E a mamba não está ali para transformar aquele lugar em um ambiente dominado pelo medo. Ela faz parte de um equilíbrio incrível que a natureza criou muito tempo antes do ser humano aparecer. E é exatamente essa presença calada que ajuda a assegurar toda a harmonia da região, agindo como uma ligação bem discreta que une toda a vida ao ciclo, que nunca acaba no mundo selvagem. Ela sente qualquer vibração no chão e nas correntes de vento que cruzam toda a savana. Para essa famosa mamba, cada pequeno movimento em volta dela é um sinal claro de vida ou de um perigo chegando perto. Quando o sol da manhã começa a subir bem alto no Serengeti, a luz dourada cobre de vez essa imensa savana africana. O réptil abandona o seu esconderijo e vai deslizando pela grama verde que ainda guarda as últimas gotas daquele orvalho matinal. O corpo dela avança com uma suavidade tão natural que parece se misturar perfeitamente com o ritmo dessa vida selvagem, como se esse instinto selvagem já nascesse com a própria terra. A mamba negra não caça com pressa. Ela escuta a savana de um jeito único, sentindo cada alteração no ar e as vibrações que correm em silêncio por baixo da grama seca. Para essa cobra, cada movimento em volta é um sinal de vida de perigo e de uma caçada que começa no mais puro silêncio em algum canto da planície. Os olhos dessa mamba não precisam ser extremamente afiados para entender o mundo ao seu redor. A cabeça dela se move devagar, seguindo as correntes de ar que cruzam a savana africana, lendo sinais invisíveis escondidos no meio do mato. Até o balanço mais fraco de uma folha já basta para ela notar que algo vivo caminha na distância. A águia desce voando sobre a savana e suas asas enormes jogam uma sombra escura na terra quente. De frente para ela, a mamba levanta a cabeça bem devagar, com o corpo curvado em alerta, mas mantendo uma calma que chega a assustar. Um caçador vindo do céu, encarando uma criatura nascida do próprio chão. No meio desse silêncio todo, os dois apenas esperam o outro cometer o primeiro erro. A mamba não manda apenas no chão, ela também passeia pela copa das árvores, com uma agilidade que impressiona qualquer um. O corpo comprido e flexível deixa ela escorregar pelos galhos mais altos, feito uma fita viva se movendo por cima da savana. Lá do alto ela vigia a planície inteira, onde até a menor das vibrações parece que não tem como fugir da sua percepção. Essa facilidade da mamba para subir transforma até mesmo os galhos mais altos em parte do seu território. O corpo grande e flexível faz com que ela suba direto pelos troncos e passe pelo meio das folhas sem fazer quase nenhum barulho. Quando ela para entre as folhas, se enrola em volta de um galho e fica paradinha ali, como se já fosse um pedaço da própria floresta. A mamba não é dona apenas da terra e das árvores. Ela também sabe nadar com muita facilidade debaixo da água. Quando as partes mais baixas começam a encher, ela desliza devagar até a superfície do lago, com o corpo balançando junto com a correnteza. Sem demonstrar medo nenhum, ela corta a água com a calma de um bicho que já se acostumou com todos os terrenos perigosos da savana. Quando a manada de elefantes chega perto do poço, o chão começa a tremer debaixo dos seus passos gigantes. No meio daquela água escura, cor de barro, a mamba surge devagar, com seu corpo verde oliva,
quase invisível no meio da savana seca e cheia de poeira. Ela ergue a cabeça devagar acima da superfície. Na mesma hora, os elefantes entram em alerta total e mudam de direção bem devagar, se afastando daquela área de água tão calma. Mas aqui na savana, nenhum animal consegue vencer para sempre. Enquanto a mamba fica parada na beira do lago, um movimento gigante estoura do nada debaixo da água suja. A água explode no meio de uma pancada muito violenta. O crocodilo surge com uma velocidade absurda e fecha suas mandíbulas gigantescas em volta do corpo da mamba em apenas um segundo. A savana africana nunca pertenceu a um caçador só. Nesse mundo selvagem, a força e a derrota sempre andam lado a lado, como parte do ciclo da vida. Sejam feras que dominam a terra ou bichinhos pequenos perdidos no meio do mato, todos eles fazem parte do mesmo ritmo sem fim da natureza selvagem. No meio da planície que balança devagar com o vento da tarde, a câmera desce bem aos poucos até chegar no nível do chão da savana. Bem ali um outro mundo continua andando em silêncio, entre a grama seca e a poeira vermelha. Eles não têm aquela força brutal dos leões, nem o mistério da mamba. Mas esses bichos pequenos continuam fazendo um papel essencial no ritmo de vida aqui da planície. E no meio dessa galera toda, quem rouba a cena é o mangusto. Os mangustos vivem como uma família extremamente unida. Quando o bando anda pelo mato, sempre tem alguns guardas de plantão para vigiar e avisar os outros sobre qualquer perigo na área. Juntos eles cuidam dos filhotes, dividem a comida e defendem a própria casa. Num lugar lotado de ameaças perigosas, trabalhar em equipe é o que garantiu a sobrevivência por gerações. Na savana coberta pelo calor forte e pela poeira vermelha, os javalis e os mangustos formam uma amizade que é tão bizarra quanto especial. Assim que os javalis selvagens deitam para descansar, as pequenas mangustos sobem depressa em suas costas. Elas começam a tirar, com todo o cuidado, os parasitas grudados naquela pele bem grossa. Em troca disso, os mangustos ganham uma refeição garantida, bem no meio da dura e implacável savana africana. A última luz da tarde vai pintando de ouro aquela imensa planície. Bem ali no meio da grama alta, balançando com a brisa do anoitecer, a mamba negra desliza em total silêncio pela terra. Seu corpo comprido e prateado reflete aquele brilho do pôr do sol. Mas bem no meio dessa aparente calmaria, uma vibração repentina surge na grama alta. Nesse curto instante de tensão, a savana inteira prende a respiração, esperando um confronto selvagem que está bem perto de começar. É que a savana nunca foi apenas das feras mais fortes. Essa é uma terra onde cada bicho sobrevive porque aprendeu a se adaptar e a sentir o ritmo cruel do mundo natural. Entre o vento quente, as planícies secas e as caçadas sem fim, a mamba continua ali, totalmente calada. Ela carrega a força da natureza e milhares de anos de pura evolução, sendo uma parte fundamental desse mundo incrivelmente selvagem. Urso beiçudo, o tapa na cara que obrigou o tigre a recuar. Nas florestas enevoadas lá do sul da Ásia, o ar fica denso e abafado. É como se o próprio tempo prendesse a respiração por um minuto inteiro. As copas gigantes daquelas árvores antigas escondem o céu quase por completo, deixando cair apenas finos feixes de sol no chão úmido e escuro como pistas soltas ali. O vento serpenteia por entre as velhas árvores. Ele arrasta o som seco das folhas mortas no chão, como um aviso antigo de perigo que nunca perdeu o seu valor. A claridade mal consegue tocar o chão, formando pequenas manchas espalhadas, transformando o menor movimento de um bicho ali em uma grande aposta perigosa. O silêncio é tão esmagador que um simples galinho quebrando sem querer, uma pequena sombra que passa ou uma respiração rápida e ofegante bastam para alterar o clima na mata. Porque neste canto isolado do mundo natural, o silêncio nunca significou total segurança. Num instante de surpresa, a floresta muda o seu ritmo. E das sombras mais densas, no meio das plantas, surge lentamente o urso beiçudo.
O corpanzil pesado avança com passos lentos, parecendo até inofensivo. Só que por baixo do pelo duro e daquelas garras longas, curvadas e muito afiadas, se esconde um mecanismo de defesa pronto para Não explodir, quer dizer capaz segurança. de assustar feio. Do outro lado dali, até o o tigre pior vem dos chegando predadores. sem fazer som. O urso sem beiçudo avisos, não pelo muito laranja, brigas. e as suas listas Ele vive na escuras dele somem na foge das escuridão, confusões, dando a e impressão de apenas que a floresta sobrevive toda está se quietinho. mexendo. Mas lá, cada passo Lá dele pelo sul da Ásia, é a junção perfeita querer uma de vida puro de paz. poder e muito controle, sem nenhuma pressa, sem piscar. O seu domínio natural toma conta do ambiente, fazendo com que cada animal em volta prenda totalmente a respiração. O normal seria esses dois bichos ficarem bem longe. Mas a vida selvagem nunca seguiu regras. Um estalo num galho solto, um suspiro meio rápido demais, ou dois caminhos se cruzando por puro azar. É só isso que basta para qualquer margem de segurança desaparecer. Quando o urso beiçudo pisa na clareira vigiada pelo tigre, o mato todo simplesmente congela de medo. Os pássaros logo param de cantar, as folhas travam no lugar. Aquele clima todo fica tão pesado e tenso que dá para ouvir cada segundinho indo embora. O felino gigante trava abaixo o corpo todo e crava os olhos frios como facas no grande alvo ali bem na sua frente. O urso espeta o pelo inteiro e solta um rugido seco e estrondoso. Ele não dá passo atrás. O encarar pesado desses dois monstros selvagens dura poucos segundos e aí o caos começa a explodir. Os dois vão com tudo, batendo de frente em um impacto tão bruto que chega a jogar terra e folha seca pelo ar. O tigre logo avança para dar o primeiro ataque fatal. As patas dele fatiam o ar buscando carne fresca, mas o urso vira num piscar de olhos, levanta o corpo e joga um contra-ataque muito brutal. O soco ressoa forte até o coração dessa floresta fechada. Folhas secas voam e a poeira sobe rápido, enquanto os dois corpos gigantescos se embolam por alguns segundos, de pura violência selvagem. O tigre logo muda o ângulo do ataque e pula de novo, caçando aquela mordida fatal no pescoço. Mas as garras longas e tortas cortam o ar bem no rosto dele, forçando o felino a frear no último segundo. Qualquer pequeno arranhão ali bastaria para custar sua vida no dia seguinte. E pela primeira vez nessa briga brutal, o grande tigre recua. O urso beiçudo fica ali plantado, rosnando bem baixinho. Ele não corre atrás, mas também não cede espaço. Esse urso passa longe de mandar na floresta, mas é um dos raros animais silvestres que até o tigre faminto precisa respeitar antes de dar mais um passo. No sul da Ásia, às vezes escolher ficar vivo sem tentar dominar ou baixar a cabeça é o instinto mais poderoso que existe. Quando os dois pesos pesados se separam, a natureza finalmente tem coragem de soltar aquele fôlego que estava segurando bem desde o começo tenso do combate. Bem lá no alto de um tronco enorme de árvore, um bando de macacos, Jesus fica totalmente paralisado. Eles encaram o chão da selva, onde o cheiro forte daquele estresse ainda boia como uma fumaça fina. Zero gritos, sem nenhum movimento brusco. É como se um único barulhinho fosse o suficiente para lembrar a mata da ameaça que acabou de ir embora. Perto dali, um bando de cervos chital, bichos rápidos e super alertas, com suas manchas no pelo parecendo raios de sol, quebrados, também param de comer. Ficam congelados por alguns segundos, com as orelhas apontando para todas as direções, varrendo cada pequeno eco dessa floresta. Para esses animais, o rugido do grande predador ou o baque do urso não são apenas barulhos normais. São sempre um aviso claro sobre o limite entre viver e morrer. O ambiente todo acabou de sofrer um tremor raro, e o instinto de sobrevivência logo força qualquer criatura a ficar em alerta máximo. Escutar por mais um bom tempo, pisar bem devagar e duvidar muito até dos silêncios. Ali pelo meio dos arbustos fechados, um javali leva seus filhotes pelo leito seco de um riacho. Eles sentem na hora aquele cheiro que ainda voa com o vento e mudam de rota rapidinho. E nem é pelo pavor do tigre feroz, mas sim daquele urso beiçudo. Embora coma bastante cupim,
e algumas frutinhas nativas, esse bicho peludo tem uma fama terrível por ser brutal na hora de se defender. É só qualquer invasor chegar perto demais da área onde ele come para que role um ataque pesado. Um pouco mais adiante, um belo galo banquiva pisa naquele tapete de folhas mortas ligeiro, como uma pequena faísca sumindo no meio das sombras. Esse pássaro selvagem costuma ser um dos primeiros a voltar a circular, logo depois que os gigantes vão embora, como um sinal sutil, provando que a selva funda tenta retomar a calma depois daquele choque violento. O urso beiçudo segue grudado nas áreas escuras da floresta antiga, sem carregar nenhum pingo de raiva ou rancor no corpo. Ele apenas volta ao próprio ritmo devagar e forte de sempre. Fica fuçando insetos, esmaga cupinzeiros inteiros, revira pedras pesadas e deixa marcas longas nos troncos mais baixos. Ele não caça confusão, mas aquele grande combate agorinha mesmo provou apenas uma única coisa. Se ele for forçado a ir para cima, pode ser muito mais letal que quase qualquer outro bicho que a região sul asiática já viu. O céu começa a mudar de tom, e o grande urso logo some devagarinho, engolido pela escuridão confortável das árvores velhas do local. O majestoso tigre também evapora por entre aqueles troncos mudos, carregando a grande lição que o mundo selvagem sempre repete, do seu próprio jeito incrível. Por ali na Ásia, o verdadeiro poder não é de quem dá o rugido mais assustador, mas sim de quem sabe o preço amargo de cada porrada. E dentro dessa mata virgem, nem mesmo o rei dos animais pode esquecer. Topi o vigia nato que não tem nenhum direito de errar. Bem no meio de uma terra gigantesca sem fim, a natureza costuma esconder uns guerreiros casca grossa que quase ninguém liga. O topi africano passa longe de ser assustador como aquele búfalo enorme e nem carrega dentes pontudos ou garras de leão. A arma deles são pernas construídas para aguentar muito sufoco e a capacidade absurda de sacar o perigo mortal bem antes dele chegar a aparecer. Quando o primeiro raio de sol pinta a savana de dourado, milhares de animais começam a despertar no imenso mar de capim que balança com a brisa da manhã. Uma silhueta se destaca no alto de um cupinzeiro completamente imóvel. Parece até mesmo uma estátua de pedra. Esse é o topi, o vigilante mais atento da savana. A pelagem avermelhada brilha sob o sol da manhã, ganhando reflexos azuis e roxos fantásticos. É como se ele vestisse uma armadura natural. Mas não se engane com a beleza. Por baixo ele esconde a musculatura de um atleta moldado por perseguições diárias cruéis. Embora corra rápido o bastante para cortar o vento, o topi nunca teve um dia de paz na vida. A imensa planície é justa, mas ao mesmo tempo implacável e muito cruel. Não tem arbusto para se esconder, nem pedras grandes para buscar refúgio. É só um vazio gigante, onde qualquer vacilo fica evidente quilômetros de distância. Escondida no capim seco, aguarda a paciência do leão. Um pouco mais longe, outro predador patrulha tudo em silêncio. Lá no alto, os abutres já começam a descer voando em círculos. Parece até que eles adivinham a tragédia que está por vir. E então a hora finalmente chega. O leão salta do meio do capim baixo, como uma armadilha disparada. Eles estão separados por poucos metros de distância. O topi toma um susto. Gira o corpo bruscamente e arranca com toda a sua força. O chão treme sob o impacto pesado dos cascos. 60 depois 70 km por hora. Mas correr não elimina o perigo. Só compra uns segundos extras de pura vida. De repente a terra parece explodir em um dos lados da savana. Uma manada de búfalos surge marchando lado a lado, formando uma verdadeira muralha viva. Os chifres curvos se abaixam na mesma hora. Aqueles corpos gigantes avançam furiosos direto contra o grande predador. Nossa! O antílope escapa por uma fração de segundo, mas continua correndo. Ele nem olha para trás. Corre alucinado, até se infiltrar no bando onde dezenas de corpos iguais apagam seu rastro. Neste território, quem sobrevive quase nunca tem tempo para celebrar. Por muito tempo. Passado o susto,
O grupo de topis volta rápido para a sua rotina normal. Mas aqui na planície, calmaria nunca é sinônimo de descanso. É só um esquema de segurança mais bem planejado. Enquanto a maioria abaixa a cabeça para comer sempre, sobra algum de guarda no alto de um barranco, parado como se fosse uma torre de vigia viva. As orelhas giram o tempo todo para captar qualquer mínimo ruído. Os olhos varrem o horizonte sem parar. Afinal, a ameaça pode vir de qualquer canto. Basta um deles notar um movimento esquisito na grama e a manada inteira reage na mesma hora. Dezenas de cabeças levantam juntas de uma vez só. Os músculos ficam rígidos e as pernas prontas para arrancar em fuga. Antes mesmo de o caçador dar o bote, o sinal de alerta já se espalhou pelo rebanho inteiro. E essa é a grande defesa desse animal incrível. Esqueça os chifres ou a agilidade. O truque deles é a capacidade de repassar o aviso de perigo muito antes de a morte chegar perto. Os filhotes já nascem em um mundo onde cada amanhecer é um novo teste de sobrevivência animal. Eles decoram o cheiro do felino misturado no vento quente. E logo aprendem o que significa quando um bando de pássaros voa assustado do capim baixo. Entendem cedo que na savana o menor deslize pode muito bem ser o seu fim. O grande diferencial desse herbívoro está no seu jeito de andar. Com ombros altos e a garupa meio inclinada para baixo, é um corpo criado puramente para ganhar velocidade. Quando a manada inteira começa a correr, cada batida no chão joga uma energia absurda para a frente, transformando esse corpo elegante numa máquina de fuga, quase que imediata. Se o terreno fica feio, ele usa saltos altos e bruscos para ganhar impulso, superando buracos, mato fechado e outros obstáculos de uma vez só. Mas esses pulos não servem só para fugir. Vendo de longe, o resto do grupo capta aquele movimento elétrico e já entende o recado: tem predador na área. Mesmo no meio da bagunça, eles continuam se comunicando pelo corpo. Só que o perigo vai muito além de garras e dentes afiados. Quando a época de acasalamento começa, os machos enfrentam uma guerra tão brutal quanto a disputa cruel por um pedaço de terra. O direito sagrado de ficar no centro o bando e o direito vital de passar seu sangue adiante, sem nenhum aviso, sem recuo. Dois corpos gigantes disparam um contra o outro, como flechas cruzando o ar. Os chifres se travam num choque seco muito brutal. Dá para ver cada músculo saltando forte sob aquela pele rígida do animal. A poeira vermelha sobe a cada empurrão violento. Isso aqui não é uma simples exibição, mas sim uma negociação feita com pura força bruta. Após vários impactos violentos, um deles finalmente começa a ceder. O perdedor vai embora em silêncio absoluto, deixando para trás a terra cobiçada. O grande vencedor continua no topo. Fica lá ofegante no meio da poeira, segurando um trono que só tem valor até surgir o próximo rival desafiante. Lá embaixo, o bando de topis volta a se espalhar tranquilamente pela grama da savana africana, balançando ao sabor do vento. Os filhotes teçam as perninhas ainda meio desajeitadas. Enquanto isso, as fêmeas abaixam a cabeça para pastar. Ao longe, o leão segue paralisado no meio do mato baixo. E a hiena, ela continua patrulhando toda a beirada da planície. Nenhuma vitória dura muito tempo nesse lugar selvagem. Quem domina o topo hoje, cedo ou tarde, vai ter que correr lutar ou simplesmente ceder seu lugar amanhã. Quando o entardecer cobre a savana, esse antílope volta ao seu ciclo sem fim. Vigiar de perto, alertar os outros, tentar sobreviver. Ele não é o animal mais forte nem o bicho mais feroz, mas sabe muito bem que apenas aqueles que nunca jamais param de ficar em alerta continuam vivos. Esse ecossistema se espalha como uma fronteira frágil. É onde a selva tropical recua devagar, fugindo do bafo seco do deserto cruel. Os baobás quietos e as acácias cheias de espinhos se perdem no mar verde. Aqui, qualquer movimento, por menor que seja, traz uma baita pressão invisível. Absolutamente nada fica calmo. Só existe a pura espera. Bem no meio dessa terra, um território enorme foi marcado. Não com gritos altos,
mas sim com rastros, cheiros marcantes e brigas que não podem dar errado. O leão africano avança sem pressa debaixo daquele sol de rachar. O olhar dele domina o espaço, como se fosse dono do mundo. Mas o poder da savana nunca dura. Quando a seca castiga pesado e a comida some de vista, o grande rei fica sem escolha. Ele não caça-rouba. Mas então acontece uma mudança surpresa. Ali no mato baixo, uma massa de músculos se enrola em silêncio. Fica quase invisível no mundo. A famosa piton africana não ataca usando velocidade. Ela escolhe a hora exata. Um aperto só esmaga qualquer tentativa de fuga, é uma pressão brutal que apaga a vida na hora. Só que dessa vez o alvo não é apenas a presa. A distância acaba, o anel letal se fecha. Cada músculo faz muita força, a pressão aumenta, sufocando cada tentativa de respirar. O felino se debate forte. Suas garras rasgam as escamas. Só que qualquer tentativa de reagir apenas faz com que o aperto mortal afunde ainda mais. O vento vira de lado e traz o cheiro forte de outros animais. Não é mais uma simples briga, é um risco enorme de acabar cercado. A matemática do jogo inverte rápido. A piton gigante larga a briga de vez. Foge devagar, mas sem pensar duas vezes. Seu corpo longo desliza pelo mato e some como um fantasma na noite. O leão fica lá parado, a respiração ofegante, sem nenhum. O espaço todo em volta dele já mudou. Na selva africana, cada instante está sempre ligado a outro. O que aconteceu agora não morre. Aqui a tensão vai continuar nos próximos confrontos. Mas o rei dos animais não desiste fácil não. Ele logo crava o olhar no próximo alvo, uma zebra ali na savana. Pisando nesse chão fervendo, a presa não é nada fraca. Ela carrega instintos afiados, moldados por milhões de anos de evolução da vida selvagem. O bastante para fazer qualquer pequeno erro virar um preço muito alto. O leão é o único grande felino que escolhe viver sempre em bando. Uma estratégia diferente, mas que muda totalmente o seu jogo de vida e morte. Na savana africana, onde cada falha custa muito caro, andar em bando não é só uma escolha, é uma tremenda vantagem de pura sobrevivência. Quando caçam sozinhos, a taxa de sucesso desses grandes felinos fica entre 15% e 20%. Mas quando o grupo une forças, esse número simplesmente dobra. As leoas comandam todo o ataque, sendo totalmente responsáveis por liderar e tomar as decisões difíceis. Durante milhões de anos de pura evolução na natureza, essa tática transformou as fêmeas nas caçadoras mais letais e eficientes de toda a savana. Só que a verdadeira força não fica nos músculos. Tudo começa na simples capacidade de observação. Um mato balançando de leve, ou qualquer sinal estranho, decide quem vive e quem morre de fome. Para um predador selvagem, apenas olhar não basta. Eles precisam prever o próximo passo da presa, antes mesmo dele acontecer. Mas no mundo animal nem sempre dá tempo de pensar muito. A distância cai para poucos metros. A caçadora dispara num bote brutal e bem na hora que o jogo parecia ganho, a presa vira de repente. Um coice violento explode em fração de segundos. Sem nenhum aviso, sem margem para erros. O poder desse golpe é pesado o bastante para destruir completamente a rota do ataque. Num piscar de olhos, a fera paralisa. A perseguição acaba mais cedo que o esperado. Nada de rugido de vitória ou caos rolando solto. Sobra só um silêncio enorme, cobrindo a savana africana como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas é justo esse silêncio que traz um resultado chocante que ninguém imaginava. Esse fim surpresa não é um simples fracasso. É a virada completa de um jogo que parecia ganho. No meio da vida selvagem, onde cada movimento exige precisão absoluta. Qualquer desvio minúsculo já serve para quebrar e acabar completamente com toda a situação. Para a leoa faminta, isso não foi só um alvo perdido, foi uma aula bem cara. Ao encarar presas que parecem presas fáceis, ignorar o perigo pode transformar o próprio caçador na vítima que sofre a grande perda.
Na natureza, nenhuma falha some assim do nada. O erro não acaba na hora em que acontece. Ele ecoa em cada escolha dali para frente. Um bote errado. Não joga só o jantar fora, também afeta brutalmente o jeito que esse animal vai viver. E nesse mundo cruel, onde tudo muda o tempo todo, são exatamente esses pequenos detalhes que acabam definindo o jogo. Não. O sol africano invade as planícies sem fim do Parque Serengeti, na Tanzânia, com um tom dourado incrível, desenhando uma cena de dia que parece tão tranquila que chega a enganar nossos olhos. Naquela planície aberta, uma sombra fantasma desliza bem de leve no mato seco. É o guepardo, o verdadeiro símbolo da velocidade. Seu alvo agora é muito claro, uma gazela de Thompson, que acabou se afastando do seu bando. Um simples estalo de galho já decreta o começo da caçada. A gazela dispara apavorada, batendo até 60 km por hora. O guepardo reage com uma arrancada absurda, transformando aquele campo num teste de resistência pesado. E de repente tudo morre num instante. Uma mordida cravada na garganta, sem briga longa, sem uma segunda chance. A gazela despenca no chão e o coração da savana perde uma batida. A caça foi um sucesso, mas o preço desse pique é a exaustão total. O guepardo ofega, com o corpo fervendo. Antes mesmo que consiga dar a primeira mordida, sombras sinistras caem direto do céu. Os abutres mergulham na carne e seus gritos insuportáveis acabam chamando uma ameaça ainda mais tenebrosa. Mas a refeição não acabou, ela só mudou de mãos. Do meio do mato seco, surge uma fera sem pressa nenhuma e sem precisar correr. A simples presença do bicho já basta para virar todo o jogo. Notando a diferença brutal de força, o pobre guepardo é obrigado a recuar sem ação, largando para trás o banquete que sugou toda a sua energia vital. Sob o sol, derretendo a África, o esforço cravado de um animal pode acabar virando o banquete perfeito de outro animal. Quando a seca implacável castiga a savana, a sinfonia da vida entra em um novo capítulo, cheio de provações intensas, escondidas sob uma nuvem de poeira densa. Pequenas silhuetas avançam devagar pelo cenário. São os famosos javalis. Verruguentos, eles não caçam nem correm tão rápido. Mas durante a seca rigorosa, eles encontram algo muito mais valioso que velocidade à água. Mesmo com o calor infernal subindo do chão, eles escavam sem parar aquela terra dura que parece pura pedra. O focinho sensível e aquelas presas curvadas viram as únicas ferramentas capazes de quebrar e atravessar aquela crosta totalmente ressecada. Cada pedaço de chão se rompe, levantando muita poeira. E bem lá no fundo eles encontram raízes e tubérculos repletos de água fresca, o último recurso vital que ainda sobrevive debaixo da superfície. Mas o impacto deles não para por aí. Pequenos buracos começam a surgir pelo caminho, guardando cada gota de umidade rara. Nessa terra sedenta, isso deixa de ser apenas uma pegada qualquer e se transforma em uma verdadeira fonte de vida. Em pouquíssimo tempo, outras criaturas começam a aparecer. Pássaros, pequenos insetos e outros sobreviventes, todos atraídos para o mesmo lugar. A luta individual pela sobrevivência acaba despertando um ecossistema inteiro ali. E num mundo selvagem, onde a água decide absolutamente tudo, aquele que cava a terra deixa de ser apenas uma presa fraca e se torna o verdadeiro centro da vida. Não muito longe dali, outra tática de sobrevivência se ergue rumo ao céu. Debaixo das copas espinhosas das acácias, uma enorme girafa fica imóvel, esticando seu longo pescoço para pegar os brotos macios numa altura que o solo não pode alcançar. Essa anatomia extraordinária não é uma vantagem perfeita, mas sim o resultado de uma longa adaptação que durou milhões de anos de pura evolução. Cada uma de suas vértebras foi alongada até o limite, transformando seu corpo numa máquina especializada para buscar aquela fonte de alimento verde que nenhuma outra espécie da savana consegue tocar. A língua longa e bem flexível desliza por entre os espinhos afiados, com muito cuidado em cada movimento, porque lá no alto não existe margem para erro.
Um único passo fora do ritmo ou uma reação atrasada já bastam para transformar toda essa vantagem numa fraqueza. Quando a estiagem aperta para valer na savana, toda a fonte de vida rasteira começa a sumir. É aí que essa altura absurda deixa de ser só um detalhe e vira a única saída para continuar vivo. Mas nem mesmo esse gigante dócil consegue fugir da pressão intensa. Quando o habitat encolhe e os refúgios desaparecem completamente, nem quem olha o mundo lá de cima tem mais um lugar seguro para se esconder. Nas planícies castigadas pelo sol, sem nenhuma sombra fresca, a sobrevivência passa a exigir um ritmo bem mais acelerado. As ágeis gazelas impalas se movem em estado de alerta constante. Elas são as verdadeiras bailarinas da natureza. Cada passo carrega uma elegância fluida, uma mistura simplesmente perfeita entre velocidade e graça. Quando a estiagem brutal acaba com a grama verde, as gazelas impalas são obrigadas a mudar e se adaptar. Elas trocam sua dieta por folhas e pequenos arbustos. É exatamente essa flexibilidade que permite que elas fiquem enquanto outras espécies desaparecem. Só que buscar comida num campo tão aberto traz um risco gigante. A existência delas é uma peça-chave na cadeia alimentar. Elas são a energia que sustenta o equilíbrio delicado de todo esse vasto ecossistema africano. Para evitar virar presa, elas precisam vigiar o ambiente sem piscar. As orelhas não param quietas, um segundo captando até o menor ruído trazido pela brisa. E aí basta um barulho suspeito para que o grupo inteiro dispare feito louco. Sem nenhuma formação ou ordem, apenas uma correria caótica, onde cada salto no ar é pura vida ou morte. Sob a luz brilhante do Serengeti, não existem finais, apenas transições contínuas. Da velocidade extrema do guepardo até a força brutal do leão. Da fonte de água do javali verruguento até os saltos incríveis da veloz gazela impala. Tudo continua sempre em movimento, sem nunca parar, ganhando novas formas.